Fizeram você acreditar que a economia era chata e difícil. Mas o problema não é a economia, é você não entender o porquê fizeram você acreditar nisso. Economia é algo bem mais simples do que parece. No primeiro momento, parece algo muito chato e tem muito número, mas não, o número vem depois, é uma consequência. E a falta de conhecimento sobre finanças, infelizmente, adoece o nosso país. A ansiedade é um transtorno que acomete uma grande parte da nossa população. E um dos motivos principais que geram ansiedade e depressão na população são as finanças. É que ninguém nunca ensinou a gente a lidar com dinheiro. No ensino médio, perdem mais tempo ensinando a gente básica do que o básico de economia, como declarar o imposto de renda, por exemplo. E é por isso que coisas como tigrinho, casas de apostas se tornam tão populares no Brasil, porque o pensamento de enriquecer fácil é muito mais embasado do que o de estudar economia e finanças, que fizeram parecer super difícil durante toda a vida. O brasileiro, ele trabalha muito, ele dá seu jeitinho. Quando o brasileiro tá apertado, ele faz um bico, ele faz Uber nas horas vagas, vende bolo de pote. E a gente tem histórias incríveis de mães que criaram seus filhos dessa forma. E não é sobre romantizar isso, mas entender o porquê o brasileiro trabalha e continua endividado. Corre e nunca sai do lugar, porque nunca ensinaram a ele como lidar com dinheiro. E sim, vale lembrar que a gente tem uma desigualdade social muito alta no Brasil. Só que aí que tá o problema. O problema financeiro do Brasil, ele é tão grande que muitas vezes a pessoa, ela consegue subir a renda, mas ela continua endividada. Ela continua não sabendo para onde que o dinheiro tá indo. Ela continua sem saber economia e sem saber fazer a administração do próprio recurso. Se você já sentiu que você faz tudo certo e mesmo assim o dinheiro vai embora do nada, fica tranquilo, você não é o único. Infelizmente, é uma realidade muito grande dentro dos brasileiros. O meu nome é Laura Mendes, eu sou economista, eu trabalhei por muito tempo no mercado financeiro, então eu vi como o dinheiro se movimenta, inclusive pessoas que têm muito dinheiro, como elas lidam com ele. Quando a gente fala de economia, como eu disse pra você, fizeram você acreditar que era a coisa mais chata do mundo. E não é bem assim, pode ser chato, mas eu garanto pra você que eu vou me esforçar para tentar fazer alguma coisa legal, tá? Mas economia, ela é administração de recursos financeiros, não necessariamente financeiros, mas ela é administração de recursos quando a gente tem necessidade. Traduzindo isso, porque ficou economês, nossa primeira economista que a gente conhece é a nossa mãe, que geralmente administra o nosso lar. Podem ser outras pessoas. Existem diversas necessidades: água, luz, alimento dentro dessa casa e recursos que são limitados. E a nossa mãe, ela vai correr justamente para poder administrar isso e entregar aquilo que a gente precisa. Então essa é a grande primeira economista que a gente costuma conhecer, a nossa mãe. Não necessariamente pode ser a mãe, pode ser uma outra pessoa que detém ali a administração do lar. Então, quando a gente fala de economia, a gente consegue trazer exemplos simples do nosso dia a dia. E por isso que é importante que você entenda um pouco, porque você faz isso todos os dias. No momento onde você acorda, você está administrando as suas necessidades com as suas horas do dia. Isso faz a economia algo necessário para você. Quando a gente fala de economia, agora que eu já te trouxe o conceito básico, a economia gira em torno de 4 pilares: juros, inflação, câmbio e a evolução do país. A primeira é os juros. Hoje, no momento atual do Brasil, eu tô gravando esse vídeo no final de março de 2026. A gente tem uma taxa de juros elevada. Por esse motivo, a gente vê muitos influencers, muitas propagandas falando de renda fixa, de CDB. Justamente, como juros altos, isso se torna muito atrativo. Para quem tá rendendo dinheiro, para quem tá emprestando dinheiro, o dinheiro tá crescendo. Agora, para quem tá pegando emprestado, não tá acontecendo desse jeito. O juros é o preço do dinheiro. Então, se eu tenho juros altos, o meu dinheiro tá muito caro. Justamente porque a gente vai ter essa posição de quem empresta dinheiro, ou seja, se eu estou emprestando, meu dinheiro tá sobrando. Então eu vou emprestar e eu recebo juros, é o preço do meu dinheiro. É como se fosse um imóvel. Eu tenho um imóvel, eu cedo ele para alguém e a pessoa me paga. Do outro lado, quem tá precisando de dinheiro, uma empresa, uma pessoa que vai financiar um imóvel, que vai financiar um carro, um empreendedor que tá colocando dinheiro ali, ele tá pegando emprestado. Então existe alguém que está emprestando esse dinheiro. O juros tá alto, então essa pessoa que tá emprestando esse dinheiro vai cobrar mais, vai pagar mais. Então, juros altos é bom para alguns e ruim para outros. Em economia, existem situações onde um vai se beneficiar e o outro não. É uma roda e ela tá sempre girando.
Outro elemento importante quando a gente fala de economia é a inflação, e é um papo delicado para os brasileiros, justamente porque a gente tem uma memória inflacionária muito ruim. No final dos anos 80 e início dos anos 90, a gente viveu um período de hiperinflação. E o que é isso? Vamos primeiro do começo. Inflação é o aumento dos preços no decorrer do tempo. Beleza. Então, vamos supor que em 2005 eu consegui ir no mercado e fazer uma compra de R$100 com tudo que eu ia utilizar durante uma semana. Hoje, em 2026, indo ao mercado com R$100, eu não consigo utilizar nem o que eu vou usar durante 4 dias. Então, a gente vê que o mesmo valor diminuiu. Voltando para a época da hiperinflação, o que aconteceu nessa época? A gente tinha um movimento de preços muito elevados. Então, esse cenário de que eu iria em 2005 ao mercado com R$100 e 2026 com os mesmos R$100 acontecia com uma velocidade muito forte. Se eu fosse ao mercado hoje de manhã e fosse daqui a pouco, umas 7 horas da noite, eu ia ver uma diferença muito grande. Existia até uma profissão que era o remarcador de preços. No início dos anos 80, supermercados mudavam os preços dos produtos diariamente. O remarcador era o verdadeiro terror. Com os preços subindo até 2 vezes por dia, todo mundo corria quando ouvia a maquininha para pegar o máximo de mercadorias possível. A gente tinha uma volatilidade muito alta desses preços. Esse preço aumentava, subia. Era loucura. E isso gera um impacto muito negativo. Porque imagina, você trabalhou o mês inteiro, recebeu o seu salário. Você vai no mercado, de manhã dá pra você comprar 1 quilo de carne para alimentar sua família, de noite já não dá. Aí é embaçado. E aí por isso que gera essa memória no brasileiro que mudou até os hábitos de compra. A gente tem, nós brasileiros como comportamento, a mania de comprar coisa de lote. Então a gente vai lá e compra um monte. E às vezes a gente nem precisava disso. Às vezes a gente poderia comprar alguma coisa que a gente tá precisando nesse primeiro momento e guardar esse dinheiro para depois. Mas não, a gente tem esse comportamento gerado por isso, né? A inflação, ela vai traduzir todo esse movimento que eu te falei. Você ter um valor e você ter a movimentação desse preço. Ele evolui, ou ele diminui, ou ele aumenta. A inflação, ela é qual a variação em percentual que a gente vai ter ali nesses preços. Hoje, o principal indicador para a inflação é o IPCA, o Índice de Preços do Atacado, no caso do consumidor. Ele tem uma cesta de produtos e ele vai medir quanto que esses produtos estão oscilando dentro de um determinado período. O câmbio é uma das variáveis que geralmente o pessoal fala, mas não importa isso pra mim não, Laura, eu não quero saber não. E não, importa sim. Por quê? O câmbio, ele existe porque ele precifica a nossa moeda frente a outros lugares. Ah, mas eu não quero ir pra Disney. Não é sobre ir pra Disney. Tem muita coisa que a gente consome que veio do exterior. Seja um iPhone ou até uma peça de um carro. A nossa moeda frente às demais, ela é importante justamente por conta dessas negociações. Quanto mais a nossa moeda vale, bacana pra gente. Quanto menos vale, não é tão viável. Porque também nós temos pessoas no Brasil que produzem e exportam. Aqui dentro do Brasil a gente produz muita commodity. Commodity, palavra-chave. Ela vai falar do café que nós produzimos, dos boizinhos que nós criamos e da soja que é consumida em muitos outros lugares do mundo. Com isso, a necessidade do câmbio. Quando o câmbio ele tá alto, nossa moeda ela tá se beneficiando das demais. Quando ele tá baixo, nossa moeda tá mais fraca e fica mais caro pra gente ir pra Disney e pra comprar um iPhone. É muito importante pra economia justamente para balizar as suas escolhas. Por último, e não menos importante, a gente tem a dimensão se o país está crescendo ou não. Porque se a gente pegar uma única variável isolada dessas 4 que eu te passei, não dá para você ter uma noção real. E aí, então, por isso a gente tem que ter um balizador para olhar isso e falar assim, tá crescendo ou não. É como se a gente estivesse fazendo um bolo, a gente uniu vários ingredientes e a gente vai acompanhar como esse bolo vai desenrolar. A gente vai colocar lá o palitinho para ver, vixe, saiu melecado, tá mole ainda, larga lá no forno e esquece. Aqui a ideia é falar do último indicador que a gente costuma acompanhar pelo PIB. Porque o PIB, ele indica o produto interno bruto, é o bem final que foi produzido. E aí eu consigo ter uma métrica para falar, em 2024 a gente produziu X, em 2025 a gente produziu Y e a expectativa de 2026 é Z. E aí a gente consegue ver se está crescendo ou não o país. E a partir daí a gente consegue tomar atitudes de uma forma mais consciente. Como o PIB, ele precisa de um período completo, a gente tem a bolsa. Eu acredito que você já deve ter ligado o jornal e ter escutado. O Ibovespa fechou em alta. A Bolsa de Valores brasileira. E a Bolsa de Valores bateu um novo recorde. O Ibovespa sobe, o Ibovespa cai, o Ibovespa permanece andando de lado. E o Ibovespa ele vai ser o nosso principal balizador. O Ibovespa representa o índice com as maiores ações no Brasil. Se o investidor ele está confiante de que a economia está andando
andando de forma positiva, a bolsa vai subir. Mais investidores vão comprar essas empresas. Há um movimento de confiança na economia. Quando a bolsa cai, os investidores não estão confortáveis. Eles estão falando, vai dar merda isso daí, vai dar bosta, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. É melhor sair. A bolsa, ela vai seguir como um indicador também, se a economia vai bem ou vai mal. Se a economia vai bem pra gente, as empresas costumam ir bem também. Por quê? Se eu tô ganhando meu salário, tô ganhando legal, eu vou gastar mais. Agora, se eu não tô ganhando dinheiro, como que eu vou gastar? Eu vou ter que gastar com o básico pra poder existir. Fica mais difícil que eu consuma coisas que não são da minha necessidade, que são coisas luxuosas ou coisas que eu só tenho quando eu tô esbanjando renda. Legal. Agora tudo isso que eu falei, como se junta? Com esse pensamento, você consegue tomar outras decisões embasadas justamente no que está acontecendo na economia. Um momento com alta de juros é um momento correto para você financiar um imóvel? Pô, eu preciso, eu não tenho outra escolha. Você vai fazer e pronto. Agora, é algo que eu posso esperar, que eu posso me planejar um pouco mais. Para financiar um carro, para financiar uma casa, eu tenho essa escolha. Ou eu sou empreendedor, eu dependo de algo que vem do exterior, de um equipamento, algo do gênero. Olhando para a economia, tem um momento ali onde a moeda está muito estressada. Posso aguardar um pouco. Olhar para esse contexto vai facilitar a sua vida. E você precisa disso, justamente porque o problema do Brasil não é a falta de dinheiro, e sim a falta de informação. Há um sistema que ganha mais quando você sabe menos e te deixa mais pobre. E a gente não tá falando de, agora eu vou entender economia, eu vou enriquecer. Porque eu ainda não enriqueci, eu estudo economia há uns 8 anos, tá? Mas você vai entender como você lida melhor com o seu dinheiro. E vai facilitar bastante a sua vida, principalmente com coisas que demandam ali de outras variáveis econômicas. A falta de direcionamento em relação à economia acaba fortalecendo muitas coisas, entre elas as casas de apostas, tigrinhos, justamente porque tá mais fácil. E a gente, ser humano, tem tendência, o nosso comportamento, de ir para aquilo que é mais fácil. Muitas vezes, como falaram pra gente desde o início, que economia era algo chato pra caramba, e às vezes pode até ser, a gente tem mania de olhar e falar assim, não, vamos mais fácil, dá menos trabalho. E realmente, de fato, gera menos trabalho. E foi por isso que eu criei a Colmeia, para tentar traduzir o mercado de uma forma que seja fácil e acessível para todas as pessoas, não só aquelas que detêm a maior parte do capital. E se isso tá começando a fazer sentido para você, eu montei um e-book com um passo a passo básico de como entender melhor sobre dinheiro e dar os seus primeiros passos em investimento. Esse material é totalmente gratuito e o link tá na descrição. Não esquece de curtir o vídeo e de compartilhar para aquela pessoa que disse que economia era muito chato. Pode ser que você comprove para ela que realmente é muito chato, ou não, você consiga agregar a ela um pouco mais. Obrigada e tchau, tchau!